Blog Deixa Comigo Macajuba, no clima da festa da padroeira Santa Luzia. E este mês, nós voltando aí com o quadro De Frente com Cristiano Silva. E o entrevistado deste mês é o padre Erivaldo Gomes, ele que vem fazendo um bom trabalho aqui na paróquia de Macajuba. Padre, é um prazer tê-lo aqui no blog Deixa Comigo Macajuba, aqui no quadro De Frente com Cristiano Silva. E eu queria lhe fazer aqui a primeira pergunta. Como o senhor vê aí o seu primeiro ano celebrando a festa da padroeira Santa Luzia? Cristiano, quando eu fui designado para vir a Macajuba, eu comecei a pesquisar e uma das primeiras coisas que eu encontrei foi teu blog. A partir do teu blog eu comecei a conhecer esta cidade. Não conhecia muita coisa além das belas praças, além da cidade limpa, e cheguei com o coração aberto e começamos a fazer várias atividades. Uma delas foi a preparação da festa. Eu tinha boas referências de que essa festa era uma festa muito grande, porém é muito maior do que eu imaginava. Fico impressionado com a quantidade de pessoas que colaboram espontaneamente, não precisa pedir, as pessoas colaboram. Fico impressionado com a quantidade das pessoas que participam, desde o ofício, 6 horas da manhã, aqui nessa igreja, a igreja lotada, 6 horas da manhã, todos os dias, as celebrações das missas, os momentos estão muito bonitos, por isso eu estou muito feliz e surpreendido para melhor com essa festa. Ok, padre Erivaldo Gomes conversando com a gente aqui no quadro De Frente com Cristiano Silva. Só vem quem tem coragem. Mais uma pergunta aqui para o padre. O que o senhor acha aí do casamento na igreja? Já que o senhor é o incentivador, por que isso? O senhor acha que isso muda algo na vida do casal? O que é que o senhor, por que o senhor tanto incentiva o casamento na igreja? Cristiano Silva, a família está nos planos de Deus. E tudo que é importante em nossa vida, a gente traz para perto de Deus e pede a bênção de Deus. E o casamento é uma forma de pedir a bênção, pedir o sacramento de Deus sobre a família. O fato de incentivar tantos casamentos é porque eu percebi que muita gente não casou porque faltou instruções. Outros não casaram porque faltou condição financeira, associou o casamento a uma grande festa, a uma burocracia. E aí a gente chega dizendo, não precisa nada disso, o que precisa eu até brinco com o povo, quer casar, primeiro procure um noivo ou uma noiva, depois procure o padre ou o juiz. E aí a gente tenta ao máximo poder simplificar a vida das pessoas, poder desmistificar o casamento como aquela coisa imensa que precisa uma grande estrutura para acontecer. Para acontecer o casamento precisa de muito amor, precisa que o casal esteja disponível a construir uma vida juntos. E aí me permita me alongar um pouco nessa questão, porque a família é uma coisa muito séria. Um casamento que dá errado faz os filhos sofrer, e vocês que estão nos assistindo, vocês sabem disso, o quanto uma separação, o quanto uma vida familiar, de alguma forma improvisada, causa sofrimento. E muita gente hoje quer fazer experimentos. Vamos experimentar, mas nesse experimento nascem filhos, nesse experimento o coração fica machucado. A gente sabe que até para os cientistas fazer experiência com animais, com ratos, precisa de uma permissão de um conselho de ética. Então, com família não se brinca. O tempo de experimento é o tempo do namoro, é o tempo do noivado. Por isso é um grande amor que eu tenho pela família, que nos leva assim, a incentivar. E graças a Deus as pessoas têm assumido muito essa dimensão. Tivemos casamentos comunitários em Malhada Nova, tivemos casamento em São Roque, casamento em Alto Alegre, casamentos aqui nesta igreja. E no dia 23 teremos um outro grande momento. Mais ou menos 7 casais irão aqui receber o sacramento do matrimônio. Isso nos alegra muito. São pessoas que às vezes resistem, mas depois dizem, padre, muito obrigado, porque agora eu estou casado com a mulher que amo ou com o homem que amo. Padre, continuando aqui, a gente agradece pela sua disponibilidade aqui ao blog Deixa Comigo Macajuba, quadro De Frente com Cristiano Silva. O que o senhor disse sobre algumas críticas de que tem que ser casado para batizar as crianças na igreja, né? Inclusive eu tenho até uma criança para batizar,
mas o que não é casado, né? O casal não é casado e até hoje eu estou sem poder batizar. E aí eu ouço muitas críticas, inclusive hoje, quando eu vinha aqui fazer essa entrevista, por coincidência, eu vi algumas críticas, né? Muito bem, eu acredito que as críticas são sempre boas e bem-vindas, porque nos fazem repensar um pouco. Olha, existem 7 sacramentos: batismo, eucaristia, crisma, ordem, unção dos enfermos, e dentre eles existe o sacramento do matrimônio. É estranho que alguém valorize demais o batismo e faça de tudo para batizar, mas não tem nada que impeça de receber mais um sacramento, mais um sinal de Deus em sua vida, que é o matrimônio, e não busca esse sacramento. E o que impede muita gente de batizar, de ser padrinho ou batizar os filhos, na verdade não é o casamento. O pessoal tira o foco. O casamento é um dos elementos, porém antes do casamento existe a participação na comunidade. Se você participa da comunidade, a gente começa a caminhar, faz todas as propostas possíveis e impossíveis para você poder batizar o filho ou o afilhado. No caso dos filhos, a gente geralmente libera. No caso dos padrinhos, não. Porque os padrinhos precisam dar um testemunho de que viver em comunidade e receber os sacramentos é uma coisa importante. E como é que ele mora com uma mulher, ele tem uma vida familiar, vive até bem e resiste ao casamento. Isso é uma contradição. Então eu digo assim, todo mundo é livre. Para algumas pessoas dizem, mas está obrigando o povo a casar. Eu digo, não estou não. Não estamos não. Isso é uma coisa da Diocese de Rui Barbosa, é uma coisa assim que a igreja está assumindo, levando um pouco mais o batismo a sério, porque batizávamos 100 pessoas em um mês, mas no outro mês, destas 100, nós tínhamos apenas 3 na igreja. Agora a gente prefere batizar menos, prefere a Igreja Católica trabalhar com qualidade mesmo e não se importar muito com a quantidade. De verdade, o que a gente busca, Cristiano, é ajudar as pessoas a descobrir o valor da comunidade. Muita gente pensa que batizar é jogar água na cabeça de uma criança e acontece uma coisa mágica e a criança ali vai embora e volta quando morrer no final da vida. A gente está dizendo, o sacramento é uma coisa de Deus na vida, então esse batismo, sendo o primeiro sacramento que alguém recebe, é o início de uma caminhada. E aí os padrinhos têm que participar da comunidade para ajudar essas crianças a caminhar. A gente entende as críticas, fica inclusive com o coração partido e sensibilizado com muitas mulheres que querem se casar, mas os homens às vezes são os que mais resistem. Muitas mulheres chegam, olha padre, por mim já teria casado, mas meu marido não quer. Alguns, com o tempo, elas conseguem convencer, porque mulher consegue quase tudo quando quer, vocês sabem disso, mas a gente vai aí. Então o que eu digo, vamos caminhando, o casamento não é problema, casamento é solução. E digo para jovens hoje, se alguém quer lhe levar a sério, jovem, menina, vá morar com esse rapaz depois que casar, porque depois aparecem várias consequências. Para a sociedade é importante casar no civil, para Deus é importante casar no religioso, porque as coisas sérias a gente leva bem a sério mesmo. Ô padre, deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso, se a pessoa acompanhar, for uma pessoa que acompanha a comunidade, mesmo morando junto, sem casar, ele pode batizar uma criança, pelo fato de ele estar ativo à comunidade? O principal elemento é a vida na comunidade, e essa pessoa tem. Se for pai e mãe, a gente, dependendo de cada caso, dos motivos pelos quais esse casal não se casou, a gente pode liberar dos pais. Dos padrinhos, não. Aí eu digo assim, existem pessoas que são casadas na igreja, casados nos dois, como dizem, e não podem ser padrinhos porque não participam. Quem participa já tem um passo a mais. É só a gente ver a situação do casamento, como fica, e propor esse casal um caminho de preparação, como propomos a vários aí, estão trilhando um caminho bonito para receber e para celebrar o casamento. Outra mudança da Igreja Católica, eu creio que da Diocese de Rui Barbosa, em relação aos corpos, né? Quando a pessoa vem a óbito, que não passa mais na igreja. Isso também tem gerado algumas
repercussões, eu já ouvi também algumas... O que o padre diz em relação a isso? Eu cheguei em Macajuba e já encontrei isso. Então, não participei da discussão. O costume que eu vejo aqui, que eu acho muito bonito, é de tocar o sino na hora que passa o caixão aqui para ir à igreja. Eu estaria aberto a discutir sobre isso, Cristiano. Para mim, se é uma pessoa, acho que os momentos importantes a gente marca com muita oração. Se tiver condição, se for entendimento da comunidade, da diocese, eu particularmente aceito. Não vejo problema em passar ou não passar. Inclusive, eu acho bonito marcar esse momento assim da morte, da Páscoa de uma pessoa com oração, seja na igreja, seja lá no centro de velório, como as pessoas sempre sabem que podem nos chamar estando na doença ou na hora da morte, ou tendo morrido. A gente faz questão de estar presente, recomendando este corpo a Deus e também consolando a família. Certo, padre. A discussão, inclusive, o senhor disse que quando chegou aqui já existia. Realmente, assim também como existia já a questão do batismo, né? Como o senhor falou, é ordem da diocese. Mas a informação que se tem é também essa questão, que às vezes a pessoa não ia na igreja e aí no dia de morrer, no último dia, que ia. Aí criou-se essa... E aí o padre promete aí discutir, né, padre, em relação a isso, depois da diocese, quem sabe aí essas críticas aí sejam atendidas. Padre, sabemos que o senhor é jovem ainda, né? Como o senhor encara aí, como surgiu, como o senhor consegue ser um padre assim, sendo tão simpático, como o senhor, você, claro, né? Porque aqui é de frente com o Cristiano Silva, consegue resistir às tentações desse mundão. Cristiano, obrigado pelo elogio, viu? Olha, eu vou te confessar que o meu medo de ser padre, quando comecei a descobrir a vocação, era justamente isso, era o celibato. Eu não fui um jovem criado na sacristia, eu trabalhei, eu tive alguns namoros de adolescência, tive algumas paixões, sim. Inclusive, quando senti o chamado ao sacerdócio, eu estava ali meio que querendo namorar com alguém. E a vocação foi mais forte, eu tive essa coragem, Deus me deu força. Agora eu te digo, as tentações sempre vêm. Sobretudo depois que vira padre, parece que fica mais bonito. Não sei, aparecem muitas situações e a gente vence com muita oração, com muito foco na vocação mesmo, dizendo: meu caminho é esse, eu não vou permitir que nada me desvie. Dizer que é fácil, não é. Não é fácil viver sozinho, não é fácil nesse mundo com tantos apelos, inclusive apelos aí a um mundo muito erotizado. Você conseguir viver uma vida na castidade é muito difícil para o padre e também para um casal, para um jovem ou uma jovem que querem ser fiéis um ao outro. Por isso o segredo é amar a sua vocação. E eu amo tanto o sacerdócio, amo tanto o ser padre, que eu não me sinto só. Essa comunidade aqui é a minha família. Tantas senhoras que aparecem por aí estendendo a mão são minhas mães. Tantos jovens são também meus irmãos. Por isso, para quem encara a questão da sexualidade apenas como o ato em si, é muito difícil. Mas a gente vive a sexualidade das relações, do contato, da amizade. Nós somos, de fato, nós nos relacionamos com o mundo a partir do que somos, inclusive do ponto de vista da sexualidade, como homem, como mulher ou outras formas. E aí a gente se coloca como jovem nesta paróquia, vencendo as tentações que aparecem e que também respeitamos, porque ninguém manda no coração, alguém pode se apaixonar por qualquer pessoa, mas a gente pede também que respeite a nossa opção de vida e é bem claro nisso que a gente vai seguindo. As perguntas complicadas, hein, Cristiano? É de frente com o Cristiano Silva, só vem quem tem coragem. Padre, a gente agradece pela sua presença aqui. Para finalizar esse bate-papo decente, bacana aqui com o padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das novidades da paróquia e deixasse uma mensagem final para os internautas do blog Deixa Comigo Macajuba. Eu quero agradecer nosso cinegrafista Max, que também está aqui, né, com esse mais um de frente com o Cristiano Silva, o segundo já, né? A novidade, uma delas, é continuar tudo aquilo de bom que eu encontrei. Essa paróquia não iniciou comigo.
Essa paróquia passou o padre Bernardo, o padre Antônio, o padre Alfredo, tem as irmãs e tem tantas pessoas. Você de Nova Cruz sabe da contribuição de Dona Regina, de Dona Isabel aqui, e tantas outras pessoas que iniciaram. Então, se a festa hoje está bonita, não começou comigo, o mérito não é meu. O mérito é desse povo que está fazendo. Eu estou somente, de alguma forma, potencializando aquilo que eu já encontrei de bonito aqui. E novidades, eu senti que é novidade, um pouco as missões. Para mim não é novidade, porque ser cristão para mim é ir de porta em porta, visitar os doentes, os idosos. E eu estou fazendo essa experiência e de em cada comunidade passar um dia visitando, sobretudo idosos e doentes, porque não tenho condição de ir em todos os lugares. E a gente percebe a alegria das pessoas. Essa semana eu fui na casa de seu José, lá no Bravo. Interessante, ele é José, tem um filho que é Erivaldo, mas esse José não é meu pai e o Erivaldo não era o filho dele, era o padre. 101 anos. 101 anos. E a alegria dele em poder dizer, eu fui tanto à igreja e hoje a igreja vem até a mim, eu posso receber o corpo de Cristo, posso ter a oração aqui em minha casa. Então, uma novidade, uma coisa que a gente está insistindo é isso, uma paróquia, uma igreja em estado permanente de missão, e cada um pode fazer, e missões grandiosas, como fizemos uma em Nova Cruz, fizemos outra aqui anunciando a festa de Santa Luzia. O apelo é que participem e que procurem a igreja, não somente quando precisam batizar, não somente quando precisa enterrar um parente, que entre na igreja não somente no caixão, mas que participe de tudo aquilo que a comunidade oferece. E eu estou muito feliz em Macajuba, muito bem acolhido, me encanto todos os dias e falo aí fora, falo muito bem de Macajuba, que é essa cidade encantadora. Tem pessoas como você, Cristiano, pessoas como você, que para mim é um exemplo de vida. Você é um exemplo de vida, você é um formador de opinião, você é uma pessoa criativa e inteligente que cria quadros como esse, para conversar com pessoas que podem partilhar sua experiência com a sociedade. Por isso, vocês que estão assistindo, acho que devem dar uma salva de palmas para o blog Deixa Comigo Macajuba e, sobretudo, para Cristiano, que é uma pessoa abençoada por Deus, de verdade. De verdade, conte comigo com minhas orações. Essa aí foi uma entrevista bela com o nosso queridíssimo padre Erivaldo Gomes, aqui no blog Deixa Comigo Macajuba, com imagens de Max Ribeiro e entrevistas de Cristiano Silva. Esse foi mais um De Frente com Cristiano Silva. Só vem quem tem coragem.